Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Papo Singular, com o tema Vacinação em Crianças com Imunodeficiência. O que é? Quais são os tipos? E eu trouxe aqui duas especialistas que compõem o nosso time lá na Singular Kids e Teens. Sejam bem-vindas, doutoras. Gostaria que vocês iniciassem se apresentando, dizendo o nome, a área de atuação, para a gente iniciar essa construção de perguntas aí voltada ao tema. Pode começar. Eu sou Luma Gurgel, sou pediatra pelo Hospital Geral Roberto Santos e alergista e imunologista pela Universidade Federal de São Paulo. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou Mariana Almeida Benites, sou médica pediatra e neonatologista. Perfeito. Então vamos iniciar. Gostaria de iniciar com a doutora Luma, falando um pouquinho o que significa ser uma criança imunodeficiente. Primeiro, a gente tem que entender o que é o imunodeficiência, né? Existem as imunodeficiências primárias e as imunodeficiências secundárias. As primárias, hoje a gente chama inclusive de erros inatos da imunidade, a gente não fala mais de imunodeficiência, porque fica um termo muito relacionado a infecções. As infecções ainda são muito importantes nos erros inatos da imunidade, mas hoje a gente sabe que vai muito além disso. Então, são doenças genéticas, mais de 500 doenças genéticas que configuram os erros inatos da imunidade, e são doenças que cursam com infecções recorrentes, mas também com autoimunidade, predisposição a neoplasias, e é quando o sistema imunológico não funciona muito bem, com uma causa por trás, uma causa genética por trás. E as imunodeficiências secundárias são decorrentes de alguma outra causa, seja uma neoplasia, um uso de quimioterápico, imunossupressor. Então, tem alguma coisa externa do indivíduo que causa essa alteração no sistema imunológico. Entendi. Isso pode mudar o calendário vacinal? Algo assim? Pode. Existem Dependendo do algumas tipo? vacinas que não são seguras para fazer nas crianças com imunodeficiências primárias ou secundárias, a depender de como o sistema imunológico está funcionando. Eu queria entender um pouquinho assim, se essa vacinação, ela é mais importante em crianças com a imunodeficiência. Sim. Porque assim, né? Ô, doutora, eu queria só que você olhasse para a câmera e falasse para essa família que está assistindo, porque eu acho que é uma informação muito importante e relevante. Sim, apesar das indicações serem individualizadas, né, como Luminha falou, a gente precisa ver a idade, como é que estão os exames dessa criança, como é que estão se comportando as células dessa criança, né, o sistema de defesa dessa criança, se está ou não na vigência de algum tratamento, com quimioterapia, com corticóide prolongado. Essas crianças, elas formam um grupo de criança que tem mais benefício ainda em relação à vacinação, né? Por quê? Porque uma vez que elas respondem de uma maneira diminuta às infecções propriamente ditas, quando eu ganho previamente essa imunidade, né, por meio da vacinação, eu tenho não só um ganho em relação à recorrência de doenças, mas também da sua gravidade, das suas complicações. E vale ressaltar que nessas crianças a vacinação, a resposta vacinal, ela pode se dar de uma maneira menos eficaz. Algumas crianças precisam de doses reforços, até mesmo de adiantamento da vacina. Então, justamente por conta dessa grande importância. A senhora tem quanto tempo de atuação, doutora? 15 anos. Então vamos lá, 15 anos. Existe ainda, acho que muito mito relacionado à vacinação de modo geral. E por que assim, né? Essas famílias, ela tem medo de vacinar. Eu queria que, assim, que vocês trouxessem um pouquinho da prática de vocês, né? Desse tempo. Quais são os principais mitos relacionados à vacinação para crianças com imunodeficiência, ou até de modo geral? Eu acho que eu estendo não só para, né, a imunodeficiências, mas a vacinação de modo geral em crianças. Tem famílias que têm uma certa resistência, ou até mesmo falta de informação, né? Então, para você que está assistindo, se este conteúdo é relevante, curte, comenta, compartilha, para essa informação chegar a outras famílias, e fica aqui conosco até o final. Eu acho que o grande mito é em relação à vacina causar doença. Eu acho que esse mito encabeça a lista aí, principalmente nesse grupo de crianças com imunodeficiências, porque no imaginário, né, dos erros inatos da imunidade, como o Luma falou, porque no imaginário familiar,
se essa criança tem uma maior probabilidade de adoecer, então a vacina vai causar doença. E isso é uma falácia, isso não existe, até porque a grande maioria das vacinas hoje, as que são indicadas de maneira categórica, são as vacinas de vírus não vivo, né? Então, assim, a gente não tem o risco desta criança Perfeito. apresentar a doença por esse contato com o fragmento viral. Exato, e assim, não são todas as vacinas que são indicadas para todas as crianças. A gente analisa exame, qual o tipo de imunodeficiência, porque existem diferentes células do sistema imunológico que podem estar alteradas. Então, algumas células a gente não consegue dar, por exemplo, a BCG, outras a gente só evita vacinas com vírus vivo. Então, analisar o que está acontecendo por trás desse sistema imunológico ajuda a escolher a vacina segura para aquela criança. Então, não é toda vacina que vai ser suspensa, e independente do tipo de imunodeficiência primária, secundária, as vacinas mortas não têm como causar doença em nenhum indivíduo. Então, mesmo nas crianças que têm alguma dificuldade de desenvolver uma resposta imunológica robusta, elas são indicadas, porque mesmo aquela única célula que está funcionando ainda no corpo, quando tem contato com a vacina, desenvolve uma mínima resposta vacinal e aquilo já é de ajuda. Então, mesmo quando a gente tem algumas doenças graves, se existe alguma possibilidade daquela vacina ajudar, a gente vacina. Pronto, né, relacionado a essas contraindicações, né, a senhora explicou perfeitamente. E como que isso é avaliado? A senhora falou que existe, né, uma forma de avaliar. Como que é avaliado? É por um alergo? Pode ser por um pediatra? A pessoa que está de casa assistindo, muitas vezes pode ter essa dúvida. E como que é avaliado? Em qual vacina, né? Quais são as contraindicações e como isso é feito? Pensando assim nas imunodeficiências primárias, a gente já Sim, começa com o teste do pezinho, né? perfeito. Hoje a gente tem no teste do pezinho ampliado a triagem neonatal para os erros inatos da imunidade, que são o TREC e o CREC. O TREC é uma triagem para o SCID, que é a imunodeficiência combinada grave, e o CREC para a gama-globulinemia, que é uma doença que ocorre mais em meninos. Que são duas imunodeficiências que, quando a gente diagnostica muito precoce, a gente tem um tratamento adequado e muda completamente a sobrevida. Por isso que elas estão no teste do pezinho. É no teste do pezinho que cobre pelo SUS ou é o ampliado? Em algumas cidades do Brasil já acontece pelo SUS, na Bahia deve estar Perfeito. para chegar agora, mas no ampliado a gente consegue fazer com facilidade. Inclusive, realizamos um podcast, teste do pezinho ampliado. Convido vocês a assistirem também. Tema muito interessante e importante que traz um pouquinho o complemento do que a gente está falando aqui hoje. E uma dúvida: quais são os fatores que são considerados para, né, antes de tomar essa decisão da vacina? Principais, assim, né, Lai, em recorrentes. relação ao que você ainda perguntou anteriormente, eu Sim, acho que essa parceria do pediatra com o alergo-imuno é essencial, né? Então, extremamente. assim, o pediatra, eu costumo dizer que ele é a porta de chegada. Sim, Então, assim, Luma falou aí do teste do pezinho, da triagem de erro inato relacionado ao sistema imune. Então, assim, isso geralmente chega ao pediatra. E o pediatra precisa buscar a subespecialidade, o alergo-imuno, para eles fazerem uma parceria, justamente para a gente traçar plano vacinal, para a gente traçar plano de contingência em relação aos pacientes que têm maior probabilidade de infecções, né? Vou dar um exemplo prático aí, imunodeficiência relacionada a G6PD, deficiência de G6PD. Então, assim, a gente precisa estar de mãos dadas em avaliação conjugada para a gente ter menos internamentos, uma infância, né, com menos complicações e uma vida mais saudável. Então, assim, eu acho que o pediatra chega como fonte de chegada e precisa pedir ajuda aí ao alergo-imuno para a gente traçar esse plano de uma maneira mais categórica. e é interessante, né, essa junção, porque em todos os podcasts que a gente está aqui gravando, conversando também, a troca de comunicação entre os profissionais é a porta de entrada ou para um melhor prognóstico, ou muitas vezes para uma melhor orientação, ou até mesmo a efetividade de um diagnóstico propriamente dito. Sim. Mas quando a criança ela está em uso de corticoide ou de alguma quimioterapia, precisa interromper para iniciar um determinado tratamento, uma determinada vacinação? Depende Existe da algo? medicação. Existem algumas medicações imunossupressoras que deprimem muito o sistema imunológico.
Então, em alguns casos, as vacinas vivas não são indicadas pelo risco de desenvolver a doença relacionada àquele micro-organismo que ainda está vivo. Mas as vacinas mortas, não existe esse tipo de risco. Então, não seria uma contraindicação nesse sentido. Perfeito. E quando a criança ela já está nesse tratamento vacinal e por algum motivo precisou interromper, ela tem que retornar ao ciclo ou pode dar continuidade? E o que isso pode impactar? Ele pode continuar o esquema vacinal normalmente. Vacina dada não é vacina perdida. Então, em alguns casos, a gente precisa até fazer um reforço a mais, a depender do tempo de vacinação, o que foi que aconteceu para interromper essa vacinação, mas na grande maioria dos casos, o que ela já tomou lá atrás já é algum ganho, a gente continua o esquema. Uma vacina ou outra que, a depender de quando passa o tempo com relação à idade mesmo, a gente não consegue fazer. Mas a grande maioria a gente continua seguindo o cartão vacinal normal. Eu vou aproveitar e puxar o gancho aí para BCG, né? Sim. Porque diante do teste do pezinho ampliado e da triagem para o erro imunológico, e eu, como neonatologista, recebo a maioria dos meus pacientes desde o período neonatal, as mães ficam bem confusas porque saem da maternidade aí com a indicação, né, de retardar a BCG. Por que essa indicação? Isso é algo relativamente novo, justamente porque a gente tem essa triagem agora. E a orientação é o seguinte: quando eu ainda não tenho a possibilidade dessa triagem imunológica, como infelizmente aqui na Bahia, ainda no SUS, eu não tenho acesso, eu não tenho indicação de retardar a BCG. Quando eu consigo fazer a triagem para erro inato imunológico, eu retardo a BCG até o resultado dessa triagem. Uma vez normal, a criança vai ser vacinada. Uma vez dano alterado, a gente já recorre ao alelo imuno e a gente vai ver se essa vacina vai ser possível ou não por se tratar de uma vacina de vírus vivo. Então, o caminho é esse. Perfeito. Por quê? Porque nessa triagem, nesse screening, a gente pode ter aí o diagnóstico de uma imunodeficiência primária grave e tá contraindicada a vacina. Então, assim, as mães ficam sempre muito angustiadas nesse processo. Ainda a BCG entra no que Luma falou em relação ao tempo, né? A gente não é em toda a idade que a gente pode fornecer a BCG. Então, isso às vezes cai nessa investigação. E aí é importante a parceria com o pediatra, com o imunologista, para isso ser mais rápido. Sim, né? Sim, Para com receber certeza. logo a triagem, interpretar essa triagem e encaminhar para a gente fazer um diagnóstico ou não, e Isso. liberar logo a vacina mais rapidamente. Isso, por exemplo, a gente pode ter um menor número de cópias, né, no resultado do SCID e ser transitório, ser o prematuro. Ou às vezes até alguns fatores da mãe. Exato. Então, usou algum antihipertensivo, a mãe usou algum Isso. imunossupressor, que a gente faz, assim, o exame é uma triagem. Exato. Então, acaba que ele pega muitos falso positivos. Exato. Então, depois que a gente tem o exame da triagem alterada, a gente faz exames mais específicos e aí, com base nisso, a gente define se faz Exato. a vacina ou não. Isso é feito rapidamente. Não são Geralmente exames que em crianças que estão bem clinicamente, que foram ali termo precoce ou prematuro, a gente tende, inclusive, a repetir o exame em 15 dias. Geralmente o número de cópias aumenta. Então, assim, é todo um protocolo e por isso essa parceria. Você falou muito de família, né? E a vacina para estas famílias que convivem com essa criança, como que funciona? É muito importante vacinar. Olha Inclusive só, porque tem vacinas que a criança não vai poder tomar e que é importante que os contactantes estejam vacinados. Para diminuir a Principalmente quem, transmissão. doutora? Assim, tem alguma até indicação mesmo para os pais ou é daquela rede que está ali diariamente com a criança, Isso, né? todo mundo que está perto da criança, inclusive assim, cuidadores próximos, até não familiares, Sim. é indicado ter essa vacinação mais reforçada, mais atualizada. Quando essas pessoas fazem as vacinas vivas, óbvio que a gente vai ter um cuidado redobrado. Porque, Sim. por exemplo, a vacina do rotavírus, a gente sabe que elimina ainda o vírus vivo nas fezes. Então, existe o risco de contaminação da criança com a imunodeficiência dentro de casa, mesmo que ela não tenha tomado a vacina. Mas as outras vacinas, de um modo geral, é indicado que os familiares, que os contactantes estejam com o cartão vacinal em dia para justamente evitar transmitir doenças para a criança que a gente sabe que a resposta imunológica não vai ser muito boa. E isso é tão importante que hoje em dia a gente chama de vacinação casulo, né? Que é justamente essa vacinação da rede de apoio dos familiares e de toda a rede de apoio que circunda.
Eu vou destacar aí o Covid-19, né? Vou destacar a varicela, vou destacar pneumococo, vou destacar as vacinas para meningite. Por quê, doutora Mari? Porque essas patologias, nesse grupo de crianças que tem uma resposta imune mais débil, elas tendem a fazer quadros mais graves, com mais sequelas e com maior risco de morte. Crianças que têm alguma alergia, como que funciona nesse caso? Depende Uma da alergia alergia. alimentar, elas podem receber essa vacina normalmente? Existe algum cuidado especial para essa criança que está recebendo? Tem que interromper alguma coisa? Ou até mesmo alergia ao medicamento? Então, a alergia alimentar é um medo muito grande das Sim, famílias, né? De, ai, tem ovo, enfim, não pode fazer. sim, A única vacina que realmente a gente precisa analisar como que é a reação dessa criança é com relação à alergia a ovo e a vacina da febre amarela. sim. Que se for uma reação mais grave, uma reação anafilática com ovo, então de empolar todo o corpo, de ter falta de ar, dor abdominal intensa, vômitos, de fazer realmente uma anafilaxia, que é uma alergia mais grave, a vacina da febre amarela, ela ainda assim não é contraindicada. Ela precisa ser avaliada, a criança precisa ser testada com a vacina e ver se dá para a gente fazer essa vacina num CRIA, né, no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, como a gente tem 2 aqui em Salvador. Ela é avaliada nesse CRI, faz o teste com a vacina e, a depender do resultado do teste, se decide se ela faz a vacina naquele momento e permanece em observação ou se ela pode fazer uma sensibilização para a vacina, que é dar vacina em pequenas etapas para evitar essa reação, mas para garantir uma vacinação eficaz. Seria a única vacina assim que a alergia alimentar a gente precisa ter cuidado. Com relação à vacina da gripe, né, da influenza, que também tem essa questão do ovo, enfim, não é uma contraindicação. A Sim. orientação, na verdade, é de que a criança seja vacinada, mesmo que na UBS, no posto de saúde, ela permaneça em observação 30 minutinhos para realmente garantir que não vai ter nenhuma reação. E se tiver, ela vai ser assistida Eu imediatamente. ia fazer duas perguntas parecidas, né? Assim, até que ponto essas vacinas também são cobertas na rede SUS ou só existe no particular? Porque eu acho que isso ainda pode gerar alguma dúvida ou até mesmo falta de orientação. E quais são as reações esperadas para as crianças que tomam estas vacinas e quando que a família deve procurar, né, além das orientações que geralmente já são dadas no ato, mas quando que a família deve procurar algo, se caso tenha alguma reação um pouco mais evidente? Mesmo nas crianças imunodeficientes, né, mesmo nos erros inatos da imunidade ou nas imunodeficiências adquiridas, crianças com câncer, desenvolvimento terápico, crianças que têm alguma infecção adquirida, como HIV, a grande maioria das reações são reações benignas e leves, né? Sim. Febre baixa, intermitente, dor local, e a gente pode ter uma prostração maior, alguns casos de diarreia, mas sintomas pouco exuberantes. A minoria dos casos entram nas anafilaxias ou nas reações graves, né? Lembrar que deve-se procurar imediatamente unidade emergencial se a criança apresentar falta de ar, angioedema, que é edema de mucosa, né? Olhos, boca, dificuldade para respirar, vômitos incoercíveis, vômitos importantes ou dor abdominal intensa. Isso ocorre, essas reações mais graves são muito rápidas, né? Diferente da reação benigna, que às vezes Sim. demora algumas horas para se estabelecer, aí demora a fazer aquela febre. A reação alérgica à vacina é menos de 2 horas, na grande maioria nos primeiros 30 minutos. Então, é o período mais crítico que a gente precisa ficar de olho. E existe alguma vacina que merece uma atenção especial, principalmente nessas crianças com imunodeficiência logo nos primeiros anos de vida? Eu acho que Ou não? todas as vacinas têm que ser olhadas com cuidado. Eu acho que a BCG é algo mais crítico pela questão da triagem neonatal que agora a Sim. gente tem disponível, então esse olhar mais delicado, inclusive para as crianças que têm às vezes um teste do pezinho normal ou que não têm acesso ao teste do pezinho, mas fazem uma reação vacinal à BCG, então faz uma vermelhidão, uma nodulação mais importante, um infonodo, uma íngua, né? Axilar ou em cima aqui do ombrinho mais proeminente, são coisas que a gente precisa ficar um pouquinho mais de olho. Mas todas as vacinas têm que ser olhadas com cuidado e todas valem a pena quando a gente tem indicação de usar. Como a Mariana falou, pneumococo, meningococo
são, na verdade, bactérias que causam um estrago muito grande em crianças imunodeficientes. Então, são vacinas que a gente tem muita indicação, muita recomendação de fazer. E como entra o papel, né, da médica pediatra, da alergista? Qual é o papel de vocês nestas crianças com imunodeficiência, né? O que difere cada uma e como que vocês se complementam, principalmente nesse acompanhamento do esquema vacinal? Acho que entra um pouquinho como eu falei antes, né? Então, assim, o pediatra é a porta de entrada, então cabe ao pediatra acolher, trazer informação segura no mundo aí de tantas informações deturpadas, Sim. né? Manter um olhar para a criança no sentido de uma proximidade com essa família, então toda criança merece um pediatra para chamar de seu, porque é esse pediatra que vai filtrar aí olhares ou de subestimar ou de superestimar, né? Porque as famílias tendem a, quando há um diagnóstico de imunodeficiência, seja primário ou secundário, ficar em pânico, né? Então é nossa condução que vai dizer, não, veja bem, quais são os sinais apresentados, isso não confere gravidade, isso confere gravidade. E nossa complementação em relação ao pediatra com o alergoimuno é total, porque é nossa junção que faz a gente traçar qual vai ser o plano daquela criança. Como a gente disse aqui em todo o podcast, é individualizado. Depende da idade, depende da medicação, depende da resposta imune. Muitas vezes, uma criança com a mesma patologia vai ter momentos diferentes e indicações diferentes em relação a uma outra criança. E manifestações clínicas diferentes. Exato. Mesmo uma única, pensando em doenças genéticas, né, como a imunidade, tem crianças que têm manifestações muito exuberantes, até de sistemas diferentes. Então, o pediatra que entende o que está acontecendo também é interessante para saber, não, isso pode ser uma manifestação da doença, Sim. ou isso tá tudo bem, dá para a gente Isso. manejar, não precisa de desespero. Sim. E acaba que, assim, principalmente nas crianças muito pequenininhas, o pediatra acompanha com muita frequência, Sim. né? Muito mais frequência do que o especialista. Então, é uma parceria muito importante. Quais são os erros mais comuns que vocês observam na prática mesmo, assim, relacionado a esta vacinação das crianças com imunodeficiência? Não fazer a vacina. Né? A não adesão, mesmo com indicação médica, mesmo sob orientação, com análise de como é que está respondendo ali as células, glóbulos brancos, etc. E os pais ficam inseguros e optam por não fazer a vacina. E a gente vê na prática mais internamento e mais complicações. É isso que eu ia perguntar, né? Quais são as principais complicações, caso existam, nos momentos que não há essa adesão para a vacinação? A vacina é proteger, é proteção. Todas as vacinas têm o intuito de proteger. Existem alguns casos que algumas vacinas a gente não consegue fazer, seja naquele momento ou para o resto da vida, no caso de doenças genéticas, né? Então, nesses casos, essas vacinas pontualmente, principalmente as vivas, a gente não faz. Mas as outras só trazem proteção. Então, não fazer, esse é o erro. E como você disse, assim, o que é que elas apresentam? Maior probabilidade de internamento em UTI, maior probabilidade de, por exemplo, pneumonias complicadas, uso de dreno, derrame pleural, maior probabilidade de necessidade de oxigenoterapia, maior probabilidade de comprometimento sistêmico, né, de múltiplos Uma de sistemas, informação. de sequelas neurológicas. Então, tudo isso vem porque essas crianças elas se defendem de maneira menos eficaz contra vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos. Estamos finalizando, mas antes eu gostaria de que vocês deixassem uma mensagem, não só para aquela família que tem um receio, mas uma mensagem que vocês considerem assim, importante para aquele pessoal que está assistindo aqui agora, relacionado ao tema de hoje. Mantenha um acompanhamento pediátrico, mantenha um acompanhamento com a especialidade quando indicado, no caso das crianças com imunodeficiência. Sigam o roteiro proposto por esses médicos com segurança, com tranquilidade, com comunicação efetiva, que a gente consegue aí, dentro do possível, minimizar riscos e ter infância mais saudável. Vacinas salvam vidas.
Então, encontre um pediatra para chamar de seu, uma pessoa de confiança, que você se sinta aberto a tirar todas as suas dúvidas. E se caso seja observado, né, algum sinal de imunodeficiência, que já seja diagnosticado imunodeficiência, a avaliação junto com o imunologista vai ser muito importante e eles dois vão agir juntos de forma segura. Então, não dá para ficar sem vacinar se não houver indicação. Perfeito, doutoras. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês que ficaram até aqui agora, gostaria de agradecer mais uma vez e aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.